passar só rapidamente aqui a que nós vimos semana passada e passar para a nossa tarefa de casa, ok? Então, nós vimos a definição, né, de hermenêutica, quais foram os tipos, nós temos vários, os tipos de hermenêutica, não é? A geral e especial, mostrando que a hermenêutica abrange várias áreas da nossa vida. E o nosso interesse, obviamente, é a hermenêutica bíblica e que nós temos que interpretar a palavra de Deus de acordo com o próprio ensino, não podemos distorcer, eu não posso falar eu acho ou eu não acho com relação à palavra de Deus, mas ela tem apenas um sentido único, como nós vimos. Nós demos uma olhadela apenas no início da história da hermenêutica, só para os irmãos terem uma ideia, se nós fôssemos estudar a história da hermenêutica desde a bíblica até agora, pós-modernidade, nós deveríamos ter aí uns 4 ou 5 aulas falando apenas sobre a história da hermenêutica, né? Nós vimos na introdução aqui as 2 escolas da Alexandria e Antioquia, também ainda no início da história da hermenêutica. Voltamos à questão que foi colocada também pelo Renato, pelo Cleito, questão da revelação, né, origem divina e escrita humana. Por isso que nós precisamos do auxílio de Deus e há uma diferenciação muito grande do tempo que foi escrito os livros. Nós vimos também acerca da tarefa do hermenêutica, né? Do hermeneuta, que é orar, ler, compreender e, obviamente, crer, obedecer e compartilhar a palavra do nosso Deus. E devemos partir desse texto, como nós colocamos, o texto, contexto, e entender que a Escritura tem apenas um único sentido. Como Berkhoff diz, não são vários sentidos. As aplicações são diferentes, obviamente. Quando você pega um texto para falar, você vai, para as senhoras, você não vai aplicar da mesma maneira para os homens ou para o jovem, mas o sentido do texto é um só. Então, nós colocamos aqui uma tarefinha para casa, tá? Para verificar aí um pouco daquilo que foi falado e como nós podemos fazer um estudo hermenêutico e, na realidade, também uma mini exegese com relação ao próprio texto, tá? E eu coloquei também, se os irmãos lembram, algumas palestras do reverendo Sebastião Arruda. E se os irmãos assistiram muito bem, se não assistiu, assistam, por favor, para ver que realmente tem muitas coisas que nós podemos aprender. Então, aproximando já para a nossa tarefa de casa, a pergunta nossa com relação à literatura é qual é o tipo de literatura em Atos 8, né? No texto que nós vamos abordar nessa tarde, até o verso de número 40, não é 38, está errado aqui. Tá certo? É evangelho, é epístola, é profecia, parábola, salmos, sabedoria, poesia, né? E, na realidade, o livro de Atos tem uma peculiaridade dele mesmo. Se vocês assistiram àquela palestra do reverendo Sebastião Arruda, A Chave para o Antigo Testamento, uma palestra que ele deu, se eu não me engano, no JMC, no seminário José Manuel da Conceição, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao aproximar desse texto, de Atos 8, a partir do verso 26 a 40, que nós vamos ler, é definir que tipo de texto ele é, né? Ele é um texto descritivo ou é um texto normativo? É um texto narrativo ou um texto normativo? Seria igual. Nós sabemos que esses textos descritivos é diferente do texto normativo, como o reverendo Sebastião Arruda colocou, né? O normativo estabelece uma regra, uma maneira de você viver, uma norma,
e o descritivo faz uma descrição da própria história, daquilo que aconteceu, necessariamente sem levar em consideração uma maneira, uma regra, um mandamento para que a gente venha a praticar no dia a dia. E a gente sabe que quando a gente aproxima de Atos, nós devemos entender que são 19 séculos a diferença entre os apóstolos e cada um de nós. E aplicar o livro de Atos à nossa vida, sem manipulá-lo, sem opiniões preconcebidas, é meio complicado, não é? Mas a gente precisa fazer isso de acordo com o que a palavra de Deus nos relata aqui em Atos, né, que é a história da salvação, a maneira como Deus age, tem agido na vida de muitos, não é? E temos que entender as particularidades históricas das Escrituras. Quando você vai ler Atos, nós vamos ver, por exemplo, o Pentecostes. Não se lembram ali o que aconteceu. E não tem como você falar, não, mas isso aqui deve ser repetido de novo. Então, nós vamos orar, vamos buscar, vamos pregar, e o derramamento do Espírito vai acontecer de novo. A gente sabe que foi algo bastante singular para aquela época, quando os fatos aconteceram, né, em Atos dos Apóstolos. E tem outras questões também, não dá para eu falar tudo aqui, a questão do batismo e tantas outras coisas que dá para a gente pensar aqui em Atos, né? Então, vamos começar pelo texto, nós já oramos, e depois de orar, né, nós precisamos partir para o texto. Então, eu vou fazer essa leitura em Atos 8, 26 a 40, tá certo? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impedes que seja eu batizado? Mandou parar o carro e desceram ambos a água, e tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Eu pulei um versículo, né, o versículo 37, parece até que foi de propósito, né? Depois a gente vai voltar aqui e falar sobre o versículo 37. Então eu pedi para que nós fizéssemos, eu também, para eu fazer, né, fiz também,
essa tarefa aí, aplicando o texto de Atos 8, 26 a 40, o método seguido, né, prevendo Augusto Nicodemos. São as perguntas que ele faz, particularmente, para estudar algumas coisas, alguns livros da Bíblia, para facilitar o entendimento, né, a interpretação, segundo ele mesmo coloca em seu curso. Bom, primeira pergunta é: quem escreveu, falou a passagem e para quem ela era endereçada? Se você lê em Atos 1, de 1 a 3, nós vamos ver ali escrito o seguinte: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino dos céus, ou ao reino de Deus. Bom, quem escreveu? Bom, aqui não está escrito quem escreveu, só está escrito assim: eu escrevi. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo. Então, o autor, ele se refere-se a um outro livro que ele havia escrito, tá? E ele ele escreve esse livro a Teófilo. E aí a gente tem que entender algumas coisas, como o próprio comentarista John Stott, ele coloca para nós, que naquela época o que acontecia era o seguinte: quando tinha duas obras, o prefácio dessas obras, ela era colocado na primeira obra. Como a gente sabe que esse livro foi escrito por Lucas, isso foi passado, a tradição, ninguém questiona isso, né? Tem aqui citações diretas com relação a Lucas, em Colossenses 4, 14, 2 Timóteo 4, 11, Filemão 24. Fala acerca de Lucas, que ele era um médico, ele era aquele sempre que estava ao lado do apóstolo Paulo. Então, nos dito que essa questão do início desse livro, o prefácio do livro de Atos, na realidade, está em Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Vamos ver se lá dá para a gente entender quem é o autor, não é? Aí diz lá: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, o excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das coisas das verdades em que fostes instruído. Aqui, então, é o prefácio de Atos, e Lucas está aqui em Lucas capítulo 1, certo? Era o costume que se fazia aqui. E Lucas, ele mostra como é que ele fez. Ele vai mencionar, não é, as testemunhas oculares, a investigação pessoal dele, a maneira como ele fez, e os acontecimentos e a quem destinava os seus leitores, era Teófilos e certamente as igrejas daquela época, né? E era um homem bastante qualificado para a tarefa. O que nós podemos dizer acerca disso é isso, né? E os leitores, a Teófilos, a quem Lucas dirige tanto o Evangelho como o Atos, capítulo 1. Não é? Ele nada diz a seu respeito, mas considera-se que Lucas é o autor, né? E, conforme alguns dizem, inclusive, com relação ao próprio título de Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo, porque aqui nós temos o que o Espírito Santo fez, faz e fará e continua fazendo na nossa vida,
Essa foi a abordagem simples que nós temos na pergunta primeira. O que a passagem diz, não é? Falando especificamente da passagem que nós acabamos de ler. Bom, diz sobre a missão de Filipe, que foi explicar a Escritura a um gentil, não é, convertido ao judaísmo, vamos dizer assim, guiados, Filipe foi guiado pelo Espírito Santo, e ali ele leva o evangelho, ele interpreta, e sabemos que Filipe, no seu próprio contexto, mostra que ele começou já levando o evangelho àqueles que estavam ali, lá em Samaria e tal, no próprio contexto vai dizer isso. Mas a passagem, para nós, diz isso, tá? Acerca de Filipe, sendo comissionado, chamado por Deus, chamado pelo Espírito, e vamos ver algumas peculiaridades com relação a isso, né? A outra pergunta é, existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Será que existe? Eu separei algumas coisas aqui desse texto, talvez os irmãos tenham separado outras partes, mas que eu achei particularmente para mim interessante, frases ou próprios versículos. Logo no início, fala que um anjo do Senhor falou a Filipe. Para mim, eu preciso ser examinado. Quem é esse anjo do Senhor? Qual é o nome dele? Né? Em Atos, se você olhar, vai verificar que aparece, Lucas menciona 4 atos de anjos, né? Aquele anjo que aparece em Moisés, no discurso de Estevão, em Atos 7, 30 a 38, aquele que instrui Filipe, aqui em Atos 8, 26, aquele anjo que liberta Pedro, e em Atos 12, 23, vai falar acerca do anjo que fere Herodes. E no caso aqui, pelo próprio contexto, que dá a entender que era o Espírito do Senhor. Na realidade, no verso 29 e 30, fala do Espírito do Senhor, o Senhor estava ali. Por quê? Porque Filipe estava a serviço do Senhor. E o Espírito se comunicava com ele através de um anjo. Aí a importância da questão, ela é normativa, então nós devemos esperar que o Espírito fale conosco. Não é isso. Algo estava acontecendo ali, Deus estava usando os apóstolos e aqueles ligados a eles, como Estevão, Filipe, né, para levar o evangelho, para mostrar, autenticar realmente o que estava acontecendo, tá? Então, um anjo chega a Filipe e diz, uma outra parte, que o verso 27 diz, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era supridente de todo o seu reino, tesouro, né, viera adorar em Jerusalém, tá? Eu também separei esse versículo aí, porque a importância da questão do etíope, certo? É importante nós verificarmos quem era esse etíope, né? Como o próprio nome diz, ele era da Etiópia, né? E ele era um oficial da corte de Candace, rainha da Etiópia. A gente tem que entender algumas coisas aqui nesse nome, por exemplo. Candace não é nome de uma pessoa, mas sim o título da rainha mãe que governava no lugar de seu filho. E o oficial servia, não era o primeiro tesoureiro e gozava, podemos dizer assim, a posição de chanceler das finanças. Então, ele era um alto oficial da rainha da Etiópia, certo? E Filipe, então, vai e mostra o evangelho para ele. Um outro texto que eu acho importante, na sua humilhação, lhe negaram justiça, não é? É uma citação de Isaías 53, não é? E está falando
aqui que me negaram a justiça. Quando isso aconteceu? Se você olhar Isaías 53, né, Filipe deva ter explicado para o Eutíope o significado de Isaías 53, quem que ele estava falando dele mesmo, o profeta estava falando dele mesmo? Não, aí o Filipe explicou, falando que era acerca do Senhor Jesus Cristo, e o texto que o eunuco estava dizendo em voz alta, era costume daquela época eles lerem em voz alta, tá? E na sua humilhação lhe negaram justiça, ou seja, essa frase você não encontra, ela é da Septuaginta, não é mais, e no Antigo Testamento a leitura difere um pouco, né? Por opressão o juízo foi tirado. Esse aponta para o julgamento injusto que foi feito com o Senhor Jesus Cristo. Não foi dada oportunidade para verificar se realmente as acusações eram reais ou não, né? E o próximo texto que eu coloquei também, ligado a isso, também a questão quando o eunuco diz: o que me impede, né, para eu ser batizado, né? E aí vem em seguida o verso de número 37, que diz o seguinte: é lícito se crer de todo o coração, e ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Por que eu coloquei essa questão aqui? Essa questão está ligada ao que acontecia ali, principalmente no Velho Testamento. Nos é dito que o eunuco ele não poderia estar ligado ao templo, não poderia, em outras palavras, participar. Mas depois de Isaías você vai notar que o eunuco ele pode participar, seria uma profecia em Isaías 56, 3 e 7, né? Lá em Deuteronômio 23, 1, diz que o eunuco não podia participar da adoração no templo. E ali agora você vê um eunuco querendo até ser batizado. Mas só que lá em Isaías 56, verso 3 a 7, o texto nos mostra que os eunucos, eles poderiam participar, Deus iria abrir, vamos dizer assim, não seriam mais excluídos da comunhão do povo de Deus, assim como nós, gentios, né? E o verso 37, eu coloquei ele aqui também, porque tem um problema nele. Se você olhar na Bíblia, você vai perceber que a sua Bíblia tem isso aqui é um colchete, né? Na chave não, um colchete no verso de número 37. Por que tem um colchete no verso 37? Quando aparece isso na Bíblia, porque nos manuscritos, vamos dizer assim, mais antigos, não vou falar original, como diz o Arruda, não tem um manuscrito original, eles não aparecem. Então, se você fizer a leitura e pular o verso 37, a maioria dos manuscritos faz isso, tá? Há alguns que acham que o Lucas ou foi omitido alguma parte do versículo, né? Então há inclusive um manuscrito onde ele fala que na realidade o que aconteceu foi que naquele momento ali falta uma parte, né, do versículo ligado a isso, né? O outro versículo foi, eu destaquei, quando saiu da água, o Espírito Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. O problema não é que precisa ser examinado, o que aconteceu ali? Por que o Senhor arrebatou a Filipe? Foi isso que aconteceu, não é? Ele é igual, ele foi arrebatado, como ele foi arrebatado, como que ele, de repente, ele estava ali, batizando o eunuco, e o Senhor arrebatou, e o eunuco não o viu mais, né? Então, existe uma versão ampliada que diz o seguinte:
saíram da água e o Espírito Santo desceu sobre o eunuco e o anjo do Senhor levou embora a Filipe. A gente não sabe se essa versão ela é autêntica, mas dificilmente deve ser autêntica, mas o que interessa para nós é que, e a maioria dos comentaristas entende que não foi algo extraordinário, mas o Senhor tirou, essa palavra arrebatou, tirar rapidamente, tirar com força, tirou Felipe dali. E o eunuco não viu mais, não achou nada estranho, e continuou, então, a sua tarefa. Não é? O contexto imediato, né? Outra pergunta que é colocada para entender o texto. Qual é o contexto imediato? O que estava acontecendo ali, próximo ao texto que nós estamos lendo acerca de Filipe? Quem era Filipe? Bom, nós temos que entender que o contexto imediato começa aqui em Atos 6. Em Atos 6, narra a primeira crise da igreja. Houve uma crise com relação à distribuição dos recursos. Porque veja o que aconteceu. A igreja de Jerusalém, segundo Atos 1:15, tinha cerca de 120 membros, certo? Então Pedro, ele prega, e depois que ele prega, 3.000 almas foram acrescentadas ali na igreja. Quer dizer, de 120 membros, passou-se a 3.120 membros. Desses 3.000, boa parte vieram de fora de Jerusalém para a festa de Pentecostes. Aí, as viúvas de Jerusalém estavam, segundo a acusação deles, estavam tendo prioridades, tá? E diz o texto que, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número, em Atos 6, dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque a viúva deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. E ali, no verso 5, diz, e os apóstolos então vão dizer, olha, então os 12 convocaram a comunidade de discípulos, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, consagraremos a oração e o ministério da palavra, né? Os apóstolos estão dizendo, e o parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procórnio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ou seja, os helenistas, ou seja, aqueles judeus de fala grega que foram escolhidos. Dentre esses atos mostra que só fala acerca de Estevão, depois ele vai pregar e vai ser morto por causa disso, e o trabalho, então, de Filipe, né, e após o discurso de Estevão, quando ele morre, há uma grande perseguição à igreja, né, cumprindo aquilo de Atos 1:8. Lá em Atos 8:1, não 8, né, Atos 8:1, diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então, esse é o contexto. Filipe estava pregando, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judéia e Samaria. Então, Filipe está ali, ele foi à cidade de Samaria, estava anunciando a Cristo. Nós não vamos considerar todo o contexto, mas o contexto imediato é isso, ele vai lá, prega e fazia muitos milagres, muitas coisas aconteciam, imundos, espíritos imundos eram... saíam gritando, os paralíticos e coisas foram curados. Então, o contexto está ligado a isso, com relação ao próprio texto, né? E a gente vê, então, o que estava acontecendo, o cumprimento de Atos 1:8. Eles saíram de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, onde iria levar o evangelho. Tá? Qual é o contexto mais amplo exposto no livro, né? Qual é o contexto mais amplo? Nós podemos dizer assim, amados irmãos, que o contexto mais amplo de Atos dos Apóstolos, do capítulo e no livro,
é justamente, nós precisamos entender que Lucas, ao escrever o seu livro, ele entendia muito bem que tudo aquilo que estava acontecendo tinha uma ligação direta com o Velho Testamento. As profecias do Velho Testamento estavam sendo cumpridas, o derramamento do Espírito Santo, a pregação aos gentios e, enfim, o Senhor Jesus, né, ascensão, morte, tudo aquilo que é dito no Velho Testamento, e nos mostra isso. E Atos 1:8 mostrando a expansão da igreja, como o Espírito Santo age, aquela promessa que Jesus mesmo fez nos evangelhos de João, principalmente João 14, 15, a descida do Espírito Santo, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá? Então é isso. Os versículos relacionados a como isso afeta uma compreensão, eu coloquei Deuteronômio 23:1, porque está falando acerca do eunuco, aqueles a quem forem trilados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na assembleia. Era isso que dizia Deuteronômio. Em Isaías 56, 3-7, diz: não fale o estrangeiro sobre a chegada ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agradam e abraçam a minha aliança, darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então, esses textos é interessante, né? Mostra que antigamente, lá em Deuteronômio, um estrangeiro poderia converter ao judaísmo, mas o eunuco não podia participar plenamente da adoração no templo. Tá? E agora a gente vê o quê? O eunuco se convertendo e pedindo para ser batizado. Tá? Fundo histórico e cultural, como eu estava falando, né? O livro de Atos revela não apenas uma história, mas a história da salvação. É Deus que está agindo ali de acordo com as promessas do Antigo Testamento, tal, a oposição da igreja e tantas outras estavam acontecendo. Qual a conclusão que eu poderia tirar dessa passagem? Primeiro, segundo conclusão. Deus usa servos obedientes e estudiosos como instrumentos para levar o evangelho. Claro que Deus usa quem ele quiser, mas Deus tem usado seus servos para isso, aqueles que o conhecem. Uma outra conclusão que eu tiro desse texto: o Espírito Santo é uma pessoa, ele age, ele fala, ele dá ordem aos seus servos. Uma outra questão: a fé vem como? Vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Para mim, uma outra conclusão é que o batismo deve ser almejado por todos, desejado por todos aqueles que respondem com eficácia o Evangelho. E a alegria da salvação, né, do novo convertido. Nono, as minhas conclusões concordam ou discordam, né, com outras pessoas que já estudaram essa passagem, tem que olhar o dicionário, mas vejo que não tem nenhum problema, né, passagens bíblicas com relação a isso. O que eu posso aprender e aplicar à minha própria vida? O que nós podemos aprender e aplicar para a nossa própria vida? Creio que, em primeiro lugar, aquele que tem o Espírito do Senhor, nós devemos ser obedientes e entender que o nosso Deus é aquele que abre a mente das pessoas para entender o Evangelho. E que, providencialmente, por exemplo, o Deus, ele usa uma pessoa que está lendo, mas não está entendendo, usa um servo dele para explicar, e o Espírito Santo é aquele que vai trabalhar na vida daquela pessoa. Uma outra lição que eu vejo aqui, da gente preparar e trazer para a nossa própria vida, é que nós não podemos fazer acepção de pessoas.
Porque geralmente o que a gente faz? Bom, aquele é pobre, aquele é iletrado, então eu vou pregar o evangelho e ele vai crer no evangelho. Aquele homem, ele era um alto oficial, uma pessoa, vamos dizer assim, de renome, mesmo, entre aspas, né? Falar assim, é negro, não tem nada a ver, mas ele era uma pessoa que tinha grandes cargos, vamos dizer assim, e ainda assim, Deus agiu na vida dele, onde houve conversão na sua própria vida, certo? Então foi isso que a tarefa de casa que eu fiz, da maneira como fiz, dá para a gente entender muitas coisas e ver a profundidade que é o texto da palavra de Deus. O texto parece simples, tem muitas nuances, tem muitas complicações aqui nesse texto. Se a gente lesse todo o capítulo 8, nós veríamos grandes problemas, principalmente para aqueles que pensam que isso é normativo. Eu creio que nos textos normativos nós podemos tirar lições para nós, mas não podemos dizer, agora, para eu pregar o evangelho, eu tenho que esperar que o anjo do Senhor venha até mim dessa maneira, ou para eu realmente fazer a vontade de Deus, eu vou esperar que Deus mostre para mim, de maneira direta, todas essas coisas. Não há necessidade disso aí, não é? Eu queria, não dar tempo para nós temos aqui apenas 15 minutos, mas quando a gente fala em narrativas, igual nós vimos aqui, um texto descritivo, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, 40% com relação ao Velho Testamento é narrativa, tá? E o Velho Testamento compõe 3/4 do volume da Bíblia. E como que é importante, a maioria é narrativa ou textos descritivos. E quando nós olhamos a Bíblia em geral, nós precisamos entender essa grande história, o que a Bíblia está apresentando para nós. Qual é a grande história? Deus nos apresenta na Bíblia, vamos dizer assim, primeiro ponto, a criação. Deus criou todas as coisas que há nos céus e na terra. Nós temos o prólogo de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois que Deus criou todas as coisas e determinou e deu a sua lei aos nossos primeiros pais, a gente percebe o que? A queda do homem, as suas consequências, e como o nosso Deus, graciosamente, maravilhosamente, ele ainda tem um plano para o homem caído. Então, essa é a redenção. Deus está preparando um povo, Deus está agindo de uma maneira especial para salvar esse povo. Aí a redenção, né, dessa grande história, e depois a consumação. Pergunta para nós, cada vez que você lê a Bíblia, nós podemos olhar para essa grande história e interpretar o que está falando aqui. O que esse texto mostra? É sobre a criação, é sobre a queda, a redenção, a maneira como Deus está agindo, ou é a consumação, tá? Só vou passar alguns slides, não temos tempo, não é? A definição de narrativa, o que é uma narrativa? Todas as narrativas têm um enredo, trama e personagem, né? Divinos ou humanos, animais. As narrativas do Antigo Testamento têm enredos que fazem parte do enredo global. Quem é que trouxe essas histórias para nós? Foi o próprio Deus, tá? Então, as narrativas do Antigo Testamento não são apenas histórias acerca de pessoas que viviam no VT, mas histórias daquilo que Deus fez através daquelas pessoas, tá? E outros pontos para eu colocar, segundo Gordon e Douglas Stuart, as narrativas do Antigo Testamento não são alegorias ou histórias cheias de significados ocultos. É claro que pode, no entanto, haver aspectos da narrativa que não são fáceis de entender, certo? Mas é uma história total, Deus está mostrando para nós,
Deus está agindo, Deus está fazendo de acordo com a vontade dele. Poderíamos citar o exemplo aqui, que às vezes a gente não entende. Você olha, por exemplo, para a história de José no Egito. Todas as coisas que aconteceram com eles. Aí você vai ler lá em Gênesis 50, verso 20, quando ele diz aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Tudo aquilo que aconteceu, os anos a fio de sofrimento de José, na realidade era Deus. E quando você está lendo aquela narrativa, você não consegue descobrir por si só o que vai acontecer ali. E as narrativas do Antigo Testamento nem sempre ensinam de modo direto. Tá? Não tem como você analisar, bom, agora eu quero tirar um ensino aqui, eu vou trazer para a minha própria vida. E cada narrativa, ou episódio, não possui necessariamente uma lição moral ou individual. Só para os irmãos terem uma ideia, se você ler a palavra de Deus, vou pegar só como exemplo aqui, Gênesis 27. Leiam lá, para mim, Gênesis 27, estava pregando poucos dias aqui na igreja, é a família dos trapaceiros, ou aquele jeitinho brasileiro. Você vai encontrar ali a narrativa de Isaac, o pai, Rebeca, a mãe, Jacó e Esaú, todos eles trapaceando, mentindo, querendo o mal, indo contra a própria palavra de Deus. Então, Gordon, vou passar rapidamente aqui, ele coloca alguns princípios, Gordon e Douglas, para a interpretação das narrativas. Primeiro, geralmente uma narrativa do Antigo Testamento não ensina diretamente uma doutrina. Diretamente, mas claro que diretamente ensina. Por exemplo, eu citei Gênesis 27 ali, quando Isaac abençoa Jacó, mesmo de uma maneira trapaceada, o que aconteceu ali foi, ele abençoou quem deveria ser abençoado. Entende? E nós vemos ali o quê? A graça incansável de Deus aos patriarcas, aqueles homens que pecaram, que não eram perfeitos, tá? Uma narrativa do Antigo Testamento ilustra uma doutrina ensinada de modo proporcional em outros lugares. As narrativas registram o que aconteceu, não necessariamente o que deveria ter acontecido, ou o que deve acontecer em todas as vezes. Você vai ler e não vai descobrir muitas coisas, às vezes. Só fala, aconteceu isso, mas às vezes também não tem as conclusões que a gente esperaria que houvesse. O que as pessoas fazem nas narrativas não é necessariamente um bom exemplo para nós. Você olha para o Velho Testamento, somente Gênesis, você vai ver que é justamente, muitas vezes, ao contrário. Por quê? A maior parte dos personagens no Antigo Testamento está longe de ser perfeito. E aí, nem sempre somos informados na narrativa se aquilo que aconteceu foi bom ou ruim. Tá? E aí vai. São seletivas, incompletas, não são escritas para responder todas as nossas perguntas teológicas limitadas, e as narrativas podem ensinar, ou explicitamente, ou implicitamente, alguma coisa. E, em última, é aquilo que o reverendo Sebastião Arruda gosta de falar. Em última análise, Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas. Porque, veja bem, amados, quando nós olhamos para aqui em Atos dos Apóstolos, eu e você, cada um de nós, a gente fica pensando, bom, quem que é o herói ali? Filipe foi o grande herói. Não. O grande herói sempre é Deus. É Deus agindo na vida de pessoas que foram transformadas por eles. É claro que você fala assim, irmão, Filipe estava cheio do Espírito Santo. É outra coisa que poderíamos abordar com relação a Atos, a vida de Filipe, a vida de Estevão. E aí, não é apenas uma narrativa para nós, mas aí passa a ser o quê? Uma norma para nós. É o que nós podemos estar cheios. E Paulo escreve isso aos Efésios. Enchei-vos do
Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo tome conta da sua própria vida. Mas é o Espírito que age, é o Espírito que faz, né, e realiza a sua vontade na nossa própria vida. Sei que o nosso tempo já praticamente... Mas era isso, só quis pegar aquela história, praticamente já encerrou. Nós temos quanto tempo aí, Renato? Aqui não aparece, Heavy, mas só quando faltam 5 minutos. Então, falta no mínimo 6, 7 minutos ainda. 6, 7 minutos, né? 8 minutos aí. Então, é isso, né? Se a gente aprofundasse mais com relação à hermenêutica, como eu estava falando, seria muitas aulas, né, Reverendo? Na verdade, é uma introdução só para criar gosto e verificar como é bom nós podermos estudar a palavra de Deus. O que você pode tirar de um texto? E às vezes tem problema, tem dificuldade, mas tem que ir atrás para interpretar corretamente, não o que a gente acha que é, ou inventa determinadas coisas, ou traz para nós uma realidade igual alguns irmãos aí pentecostais falam, não, isso aqui eu vou trazer essa realidade para nós, então é isso que vai acontecer aqui. Nem sempre o é, principalmente, né, num texto descritivo e não normativo, né? Certo? E se houver alguma questão, alguma pergunta que os irmãos gostariam de fazer, ou colocação mesmo, não sei se deu para entender,